Hoje estamos aqui para a nossa última aula. Nossa última aula traz como tema acidentes ocupacionais com material biológico. Então, para iniciar esse assunto, tenho que trazer para vocês alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o que é um acidente de trabalho, para a gente poder entender o que é um acidente com material biológico. Então, de acordo com o Ministério da Previdência Social, o acidente do trabalho é aquele decorrente do exercício do trabalho a serviço da empresa ou do exercício do trabalho, podendo ocasionar lesão corporal ou distúrbio funcional permanente ou temporário, morte e a perda ou a redução da capacidade para o trabalho. Lembrar vocês também que esse acidente de trabalho, ele tanto pode ser gerado dentro do ambiente do trabalho, né, como também no perímetro, ou seja, na ida ou na volta do trabalho, ainda é considerado para casa, ainda é considerado um ambiente um acidente de trabalho. A caracterização desse acidente ele pode ser caracterizado em leve, que é com contato com secreções, urina ou sangue em pele íntegra, ou seja, para ser considerado, tem a classificação ou caracterização do acidente com material biológico. Pode ser moderado, que é o contato com secreções ou urina em mucosa sem sangue visível, ou grave, que é o contato de líquido orgânico contendo sangue visível, como mucosas, ou exposição percutânea com um material perfluorcortante. Então, o que é esse também acidente com material biológico, para a gente entender melhor, depois dessa caracterização, o que é esse material biológico? Material biológico são micro-organismos geneticamente modificados ou não, além das culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons, que são moléculas de proteínas infecto-contagiosas, ou seja, que provocam algumas infecções. Mas dentro do material biológico, ele consiste na exposição de uma pessoa a sangue ou secreções através da pele, da mucosa, olhos, boca e nariz, ou de lesão perfluorcortante com agulhas, instrumental cirúrgico, vidros contendo algum tipo de secreção. Considera-se sempre a possibilidade desses fluidos estarem potencialmente contaminados, principalmente pelos vírus da hepatite B e C e do HIV, e é considerado uma urgência médica, devendo o profissional ele ser encaminhado ou procurar um atendimento com o menor tempo possível após essa possível contaminação. O problema dos acidentes de trabalho com exposição a material biológico, ele é considerado uma preocupação mundial. E no Brasil foram instituídas algumas leis e portarias para reduzir os riscos com esse tipo de exposição e, consequentemente, prevenir esse tipo de acidente. Então, foi instituída em 2004 a Portaria 777 de 2004, que tornou compulsória a notificação dos acidentes com exposição a material biológico, ou seja, o acidente desse profissional deve ser notificado. Em 2005, foi criada a norma regulamentadora 32, o CGNR 32, que estabelece diretrizes básicas de medidas preventivas para reduzir esses riscos no trabalho, inclusive o risco biológico. E em 2011, a portaria 1748, com o anexo, se viu como um anexo da NR 32, que dispõe sobre o plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfluorcortantes. As condutas específicas a serem tomadas visam sempre evitar a disseminação do vírus do HIV, do vírus da hepatite B e do vírus da hepatite C no ambiente de trabalho. Ressalta sempre as medidas de precaução padrão, que deverão ser adotadas quando houver a possibilidade de contato com sangue, secreções, excreções, fluidos corporais, pele não íntegra e mucosas, continuam ocupando um lugar de grande relevância. De precauções padrões são essas, principalmente o uso dos equipamentos de proteção individual. Aí tem o risco biológico, tá? Para vocês o risco biológico, que o HIV é 0,3%, o vírus da hepatite B de 6 a 30% e o da hepatite C 1,8%. E aqui também temos o risco de soroconversão após a exposição percutânea. E o que é esse soroconversão? É o momento em que o HIV ele passa a ser detectado através de testes convencionais, ou seja, no momento da contaminação não dá para se diagnosticar, ou diagnóstico apenas algum ou hepatite B ou C,
Mas com o passar dos meses, ou com o passar de alguns dias, esse vírus, ele se soroconverte, ou ele começa a ser detectável no exame. Por isso que o ideal é que esse exame, por mais que ele seja feito pelo profissional, não no contato, ou seja, naquela pessoa que gerou aquele material nesse contato, apenas no profissional existem medidas a ser seguidas e existem medidas a ser seguidas quando se testa os dois. Por quê? Porque naquele momento não vai ser possível diagnosticar o HIV, por exemplo. Então, ele vai ser diagnosticado após alguns dias, quem sabe até alguns meses. Por isso, a importância de sempre ter esses cuidados. Aqui eu trago os tipos de material biológico. Temos o tipo com exposição com risco de transmissão, né? Essa exposição com esse risco de transmissão do HIV, que tem o sangue, o sêmen, fluidos vaginais, líquidos viscerosas, líquido amniótico, o líquido, pode ser o cefalorraquidiano, líquido articular e o leite materno. E tem aquele tipo de material biológico que não possui, que não há exposição, que não possui um risco para transmissão do HIV, que é o suor, a lágrima, fezes, urina, vômito, saliva e secreções nasais. A prevenção, ela tanto vale para todos os três vírus, então a prevenção rotineira, que deve ser rotineira, é a prevenção, que é a educação em serviço permanente, a famosa educação permanente em saúde, medidas de biossegurança, que é a utilização principalmente dos EPIs, medidas administrativas e de engenharia para que promover um ambiente, uma estrutura segura para esse profissional trabalhar, e a vacinação. No caso da hepatite B, existe a vacinação de prevenção da hepatite B, por isso a importância. E sempre a gente deve manter uma atenção especial com as gestantes, porque a gestante ela já fica com o seu sistema imunológico um pouco mais abalado, ou seja, um pouco menor do que o normal, e também ela acaba tendo um maior risco, porque o risco não é só para ela, o risco também é para o bebê que ela carrega. Aqui eu trago os EPIs para vocês, né? EPIs é equipamento de proteção individual. Temos a máscara descartável, a máscara N95, que ela protege contra aerossóis, o protetor facial, o avental descartável e a touca descartável. As luvas de procedimento, lembro que essa primeira imagem e a segunda contém as mesmas luvas. As alterações aqui agora, elas estão vindo nessas cores, né, em algumas cores diferenciadas. E a tradicional é essa branquinha. E tem a luva estéreo ou a luva cirúrgica, que ela é utilizada para procedimentos estéreis. O óculos de proteção e os propés. O período de incubação dos principais vírus é que o que é esse período de incubação? É o tempo que decorre desde o momento em que a pessoa foi contaminada, ou seja, desde o momento que esse agente etiológico se instala no organismo do hospedeiro até o início dos primeiros sinais ou sintomas clínicos da doença. Aqui eu trouxe não apenas os que são comuns de ocorrer a contaminação, né, ocorrer o acidente com material biológico, trouxe alguns outros, como a dengue H1N1, por exemplo. A dengue ela pode passar de 4 a 10 dias, a hepatite de 1 a 4 meses, o HIV de 15 a 30 dias e a H1N1 de 3 a 5 dias. Por isso a importância, por exemplo, das sorologias serem realizadas após esse período de incubação, porque dentro desse período de incubação, os exames não vão detectar a presença desse vírus, porque o corpo ainda não reagiu a ele, não executou nenhum método de defesa contra esse vírus, porque ele ainda está nesse período de incubação, ele está lá guardadinho, se guardando e se preparando para atacar o organismo. Existe o período de transmissibilidade, que esse período é o tempo durante o qual esse agente infeccioso pode ser transferido direta ou indiretamente desse organismo infectado, ou seja, desse hospedeiro para um organismo susceptível. A dengue, ela ocorre de 4 a 10 dias, né? Por intermédio, como é que... Não, Iana, mas a dengue não passa de uma pessoa para pessoa. Não, mas a dengue, a pessoa contaminada contamina o mosquito. Quando o mosquito pousa na nossa pele, que suga o sangue, que se alimenta do nosso sangue, se esse sangue estiver com a dengue e esse mosquito Aedes aegypti, ele não possuir esse vírus ainda, essa doença ainda, ele vai se contaminar e, consequentemente, contaminar outras pessoas no momento da sua picadura. A hepatite B,
2 a 3 semanas antes dos primeiros sintomas e mantém durante uma evolução clínica da doença. O HIV, o indivíduo infectado, ele pode transmitir a doença durante toda a vida, havendo diversos fatores envolvidos na chance de infecção. A H1N1 varia de 2 dias antes do surgimento do sintoma até 14 dias após o início dos sintomas. E temos também agora os tipos de exposição. Nós vimos os tipos de materiais, né? Aqueles que possuem uma exposição maior para o risco de HIV e uma exposição menor para o risco de HIV. E agora nós temos o tipo de exposição. Temos a percutânea, que é lesões causadas por agulhas ou outros instrumentos perfurocortantes ou cortantes. Membranas mucosas, que é a exposição sexual desprotegida, respingos em olhos, nariz e boca. Cutâneas envolvendo uma pele não íntegra, ou seja, uma pele que não está saudável, ela possui alguma lesão, não é uma pele saudável, sem nenhuma lesão, ela possui alguma lesão, que é a presença de dermatites ou feridas abertas. Mordeduras com presença de sangue, nesses casos os riscos devem ser avaliados tanto para a pessoa que sofreu a lesão, quanto para aquela que a provocou. Quando eu falo mordeduras com presença de sangue, eu estou falando de mordeduras entre humano e humano, não entre animal e humano. A exposição sem risco da transmissão do HIV são a cutânea, exclusivamente quando a pele é exposta, ela se encontra íntegra. Então, uma lesão cutânea envolvendo uma pele íntegra, ela não vai provocar risco nenhum à pessoa susceptível, ou seja, ao organismo saudável. E a mordedura sem presença de sangue também não vai ocasionar risco nenhum de contaminação. Aqui eu trouxe o fluxograma da indicação da profilaxia após exposição ao HIV, que é a PrEP. Nós vamos ver ela posteriormente. Então, o que é que se deve fazer? Aqui inicia-se com essa pessoa em possível situação da exposição a HIV. Aí fazemos algumas perguntas. Houve a exposição a material com risco biológico, a material biológico com risco de transmissão do HIV? Se não, essa profilaxia não é indicada e o acompanhamento clínico também não é necessário. Se sim, faz a segunda pergunta. Houve exposição com risco de transmissão HIV percutânea, mucosa ou pele não íntegra? Se não, profilaxia não é indicada nem o acompanhamento. E se sim, o atendimento de 72 horas foi dentro de 72 horas após a exposição? Se não, aí a profilaxia continua não sendo indicada, mas pede-se para se realizar o acompanhamento sorológico da pessoa exposta. Se sim, a pessoa exposta realiza o exame de HIV. Aí esse exame de HIV, positivo ou reagente, que ainda é a mesma coisa, certo, gente? Vocês podem ver essas duas nomenclaturas nessas sorologias, tanto ele pode vir com a nomenclatura de positivo, como ele pode vir com a nomenclatura de reagente. Então, essa pessoa exposta ao realizar o exame de HIV deu reagente? Se sim, a PrEP não é indicada, ou seja, essa profilaxia não é indicada e essa pessoa é encaminhada para o acompanhamento clínico. Aí, Ana, por que se deu positivo? Porque, como eu falei nos slides anteriores, o HIV ele não é detectado no início, ele não é detectado momentos após, horas após a contaminação. Então, se essa pessoa teve o HIV detectado horas após a contaminação, é porque ela já tinha esse vírus dentro do corpo dela. Essa contaminação ocorreu de alguma outra forma que não foi com esse material biológico dentro do ambiente de trabalho. Se não, se essa pessoa fez o exame e deu não reagente, né, não deu positivo, a pessoa fonte, se faz essa outra, a pessoa fonte, o exame de HIV deu positivo ou é desconhecido, ou seja, de quem é o dono daquele material biológico, se foi um acidente perfurocortante com uma agulha, se administrou o medicamento nesse paciente e após a administração se perfurou com a agulha. Aí esse paciente, ao realizar o exame de HIV, deu positivo, ou deu reagente, ou não tem como você realizar mais esse exame. Eu apliquei a medicação e a pessoa foi embora. Então, se sim, se deu positivo, deve-se iniciar sim a profilaxia e deve-se também ter o acompanhamento sorológico. E se não, se ele deu negativo para o teste, né, teve como realizar esse teste com esse paciente, esse teste deu negativo,
Não é recomendada a profilaxia, assim como também não é recomendado o acompanhamento sorológico. E o que é essa profilaxia? A profilaxia pós-exposição, chamada de PEP, de risco à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir justamente essas infecções. O esquema antirretroviral dessa PrEP para HIV consiste na administração de antirretrovirais com uma duração de 28 dias. E aí os antirretrovirais utilizados são o TDF, que é o tenofovir, o 3-TC, que é a lamivudina, e o DTG, que é o dolutegravir, desculpa. Esse esquema com antirretrovirais, ele foi escolhido e protocolado. Em 2015, ele foi novamente protocolado, ou seja, foi escolhido esse, devido a ele proporcionar uma melhor adesão e manejo clínico desses pacientes expostos, né, desses profissionais expostos, como também possui uma baixa interação medicamentosa e um menor número de efeitos colaterais. Vixe, mas ainda vai ter efeitos colaterais? Irão, sim. Só que no outro esquema de antirretrovirais existiam mais. Então, havendo a indisponibilidade de alguma medicação desses antirretrovirais da profilaxia, tem os esquemas alternativos, que aí esse quadro diz, né? Na impossibilidade do TDF, se coloca a azitromicina, o zidovunida, desculpa. Na impossibilidade do DTG, aí vai sempre substituindo o que não está disponível, mas sempre a duração vão ser durante 28 dias. Essa profilaxia com antirretrovirais ela deve ser iniciada em até 72 horas, a contar da exposição ao possível HIV, e a realização de teste rápido para detecção do indivíduo exposto e a redução do tempo desse acompanhamento quando necessário, como descrito no quadro a seguir. Ou seja, para trazer para vocês, é o paciente fonte é aquele paciente do qual é o dono do material biológico. Quando ele é conhecido, a partir do momento que ele dá reagente para HIV, deve-se manter esse acompanhamento para HIV. Se ele der reagente para mais do que um, ou seja, para o HIV e para a hepatite B, deve fazer o acompanhamento dos dois. E se ele der reagente para os três, então esse paciente fonte tanto tem o HIV, como a hepatite B, como a hepatite C. Então, a pessoa exposta, o profissional exposto, deve manter o acompanhamento para as três infecções virais. Quando esse paciente é conhecido, né, e não se sabe o resultado, a pessoa também deve se fazer o acompanhamento para as 3 infecções virais. Mas quando ambas dão não reagente, quando esse paciente fonte é conhecido e as 3 infecções dão não reagentes, não é indicado, não há necessidade desse acompanhamento clínico laboratorial desse trabalhador de saúde acidentado. A profilaxia das hepatites virais, elas são causadas, essas hepatites virais, elas são causadas por diferentes agentes etiológicos que têm em comum o tropismo primário pelo tecido hepático, ou seja, pelo fígado, podem se apresentar como infecções agudas ou crônicas, além de constituírem uma das maiores causas de transplante hepático no mundo. No âmbito da prevenção combinada, toda situação de exposição deve também ser avaliada quanto ao risco de exposição às hepatites virais. A profilaxia da hepatite B recomenda-se sempre realizar a testagem para a hepatite B da pessoa exposta e da pessoa fonte quando essa estiver presente. Recomenda-se também a vacinação de toda pessoa susceptível à hepatite B e considera-se pessoa susceptível aquela que não vacinada ou que foi vacinada, mas apresenta títulos anti-HBs inferiores a 10. Ou seja, nesse HBs, na sorologia para hepatite B, deu não reagente, ou seja, deu negativo, mas os níveis dos anticorpos para hepatite B estão inferiores a 10. Então, se recomenda também a vacinação. E a hepatite B é uma infecção de transmissão parenteral, sexual e vertical. A transmissão desse vírus ela pode ocorrer por solução de continuidade, pele e mucosa, por via parenteral, é o compartilhamento de agulhas, seringas, materiais de manicure e pedicure também, tatuagens, piercings, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos. Aí lembra vocês
que no caso desse compartilhamento, principalmente procedimentos odontológicos, manicures e pedicures, é quando não há o devido tratamento para esse instrumental. E também por relação sexual desprotegida. Os líquidos orgânicos, como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno, podem também conter o vírus e representam uma importante fonte de infecção. A triagem da infecção pelo vírus da hepatite B é realizada por meio de testes da detecção do antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Os testes rápidos, eles são práticos e de fácil execução, com a leitura do resultado em no máximo 30 minutos. E devido à rapidez e segurança desse resultado, esse é o teste mais indicado, teste rápido. Mas no local que não tiver disponibilidade desse teste rápido, deve seguir o fluxo laboratorial. O conhecimento desse estado sorológico da pessoa-fonte em relação à hepatite B é importante para a decisão da utilização da IgHHB, que é a imunoglobulina humana anti-hepatite B. Diferentemente da exposição a HIV, nessa hepatite B, a indicação da imunoglobulina irá depender dos tipos de exposição, ou seja, vítimas de acidente com material biológico infectado ou fortemente suspeito, comunicantes sexuais de casos agudos, vítimas de violência sexual e imunodeprimidos após exposição de risco, mesmo que previamente vacinados. Aqui eu trago o esquema, né, as recomendações para profilaxia após a exposição ocupacional com esse material biológico, segue mais ou menos a mesma linha do HIV. Aqui tem o HBS reagente, ou seja, quando dá positivo, quando não dá positivo e quando ele é desconhecido, e o que deve, a situação vacinal também dessa pessoa e o que deve se fazer. Temos agora a profilaxia da hepatite C, né, que o risco de transmissão da hepatite C está mais relacionado às exposições percutâneas. Mesmo não existindo uma medida específica e eficaz para a redução do risco de infecção pelo vírus da hepatite C, após a exposição à testagem da pessoa fonte e da pessoa exposta é recomendada. A investigação inicial da infecção por esse vírus ela é feita pela pesquisa por anticorpos, por meio do teste rápido ou teste laboratorial. Se faz necessário sempre considerar a janela diagnóstica, que aí ela varia de 33 a 129 dias, então essa janela diagnóstica é justamente onde esse vírus ele pode aparecer, mas ele também pode não aparecer, não ser visível a esses exames. Há a possibilidade de resultados falsos negativos de testes imunológicos de diagnóstico durante esse período da janela imunológica. O que a gente chama de falso negativo é justamente a pessoa está doente, mas o exame foi feito dentro dessa janela imunológica e que não foi possível detectar o vírus. Nos grupos populacionais de maior vulnerabilidade, a suspeita de infecção ajuda pelo HIV, então a suspeita dessa infecção aguda pelo vírus de hepatite C sempre recomenda realizar o exame do vírus da hepatite C quantitativa na superfície clínica de infecção aguda e repetir, né, esse exame quantitativo na quarta semana após o primeiro exame. Então, se caso não ocorra a redução de pelo menos 2 a 10 números, deve-se referir a pessoa para avaliação do início de tratamento. Caso ocorra a redução, recomenda-se que esse exame seja refeito, né, seja repetido na 12ª semana, antes de se indicar o início do tratamento. O tratamento da hepatite viral C, ele tem resultados de cura excelente e a única forma de reduzir os riscos de transmissão é a prevenção do acidente. As orientações para a prevenção das hepatites virais, elas tanto devem ser compartilhadas com os contatos domiciliares e os parceiros sexuais da pessoa também. Então, pessoal, por hoje acabamos, né? Acabamos essa disciplina de biossegurança. Desde já agradeço a turma, né, pela colaboração, pela procura, pelas aulas, né? Demorou um pouquinho para elas chegarem ao portal, mas já estão disponíveis, fiquem à vontade para assistir quantas vezes necessitarem. O link da atividade também está disponível na aula, então realizem as atividades dentro do tempo de vocês, do período que vocês
exigem esse cuidado e também do período que vocês estão disponíveis. Claro, eu dei um prazo para vocês responderem, alguns responderam dentro desse prazo e outros justificaram. Então, é a partir dessa justificativa que a gente vai maleando essas datas de entrega, tá bom? Muito obrigada, até breve.